É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês hoje. Globo Esporte 21/6. Pessoal, Mengão classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Atropelou o Chelsea ontem aí, jogaço do Mengão. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam também de comentar aí o que vocês acharam desta grande partida do Mengão. Bora pro conteúdo, pessoal. Muito boa tarde, gente boa! A caça aos fantasmas europeus continua! Pois é, o Flamengo passou por cima, maltratou, acabou com o Chelsea da Inglaterra numa virada linda. 3-1, jogaço do Flamengo, que grande exibição. Flamengo classificado e em primeiro lugar, ainda tem um jogo para fazer. Não podia ser melhor, parabéns ao Flamengo. É como o pessoal do Flamengo gosta de cantar, né? Botou os ingleses na roda, de novo. Ficou marcado na história. Ficou marcado na história. Ficou marcado na história. Ficou marcado na história. O Flamengo botou os ingleses na roda de novo. Para levantar a nação rubro-negra do Brasil inteiro, no planeta inteiro. E agora nem precisa voltar até 1981, não. Foi ontem. Num daqueles jogos que entram para a galeria dos grandes momentos. O jogo mudou quando ele entrou. Bruno Henrique é ídolo. É decisivo. Capaz de fazer um gol na Copa do Mundo e ir direto pegar o filho no colo. Bruno deu carinho e esperança. E o povo tá pedindo o mundo de novo. Vai entrar, gente. Alô, torcida tricolor no Brasil inteiro. O Globo Esporte tá chegando, gente boa. Hoje é um dia especial pro Fluminense, é o segundo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Hoje é hora, é o dia, aliás, de macetar o Ulsan da Coreia do Sul. Estamos aqui na Avenida pensando na grande exibição que o Flamengo fez ontem. 3-1 no Chelsea, de virada. Segundo tempo irretocável. Que grande jogo do Flamengo, que a gente vai ver agora em detalhes na reportagem do Richard Souza. Segundos finais de um jogo para sempre, de um dia para sempre, mais um para ele também. Tijolo por tijolo, Filipe Luís se constrói como um técnico cada dia mais capaz de impressionar. Felipe e Bruno, remanescentes do Mundial de Clubes de 2019, além deles, só Gerson e Arrascaeta jogaram aquela final contra o Liverpool. Ingleses no caminho do Flamengo. Eles insistem em aparecer 81, 19, 2025. 20 de junho de 2025. O poder das escolhas. Wesley na direita, Danilo na zaga, Ayrton Lucas mantido na esquerda e Plata no lugar de Pedro. Vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede. Em comum entre eles, a velocidade. Importante demais contra um Chelsea feito de garotos talentosos. Wesley talvez tenha sido traído pela juventude. A falha do lateral diante de Pedro Neto Wesley, que bola perigosa! deixou tudo mais difícil. Saiu sozinho na cara do gol. Vai, Rossi, capricha aí. Pedro Neto bateu. Pensei em dominar, pensei em rifar a bola. Jogador grande é para essas horas, então botei minha cabeça no lugar. Tive que me concentrar tudo de novo. Pedro Neto, número 7, abre o placar para o time londrino. Remar outra vez, recomeçar, se refazer. Bruno Henrique já fez tudo isso em 6 anos e meio de clube. Filipe Luís sabe, viu tudo de perto. Por isso recorreu a ele no momento crítico.
O jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria. Num movimento perfeito, a transformação de um jogo. 6 minutos depois de substituir a Arrascaeta, o empate. Linda bola de Gerson, assistência de Plata e o mais do mesmo que todo rubro-negro adora. Bruno Henrique decisivo. Um Flamengo mais sufocante que o calor da Filadélfia. Pulgar cobrou o escanteio, Bruno Henrique ajeitou de cabeça e Danilo, meio chute, meio golpe, conseguiu a virada. O Maracanã era ali. Danilo é o nome do gol da virada! Nicolas Jackson ficou só 3 minutos em campo. Cartão vermelho por essa entrada no Ayrton Lucas. Felipe deu fôlego ao Flamengo com o Wallace Ian. 20 anos, garoto que escolhia o Chelsea para jogar no videogame, de repente se viu no campo com o controle nos pés. Sobrou pro Wallace Ian! Gol! A vitória mais elástica de um brasileiro contra um europeu no século XXI, em jogos oficiais. Resultado que um ídolo, eleito o melhor em campo, ajudou a construir. A trajetória do Bruno Henrique no Flamengo está lotada de momentos assim, de absoluto protagonismo. E a explicação para isso vem lá do começo de tudo, de uma época em que nem grama tinha. Posso dizer no meu tempo de várzea, já joguei muitas torcidas querendo me amedrontar e eu nunca me amedrontei nesses momentos de jogo muito difícil. Sempre fui um cara que sempre tive o foco, a cabeça no lugar. A primeira equipe a se classificar para as oitavas de final. Liderança do grupo garantida com uma rodada de antecedência. O mata-mata da Copa do Mundo de Clubes é certeza de jogos grandes. Uma várzea de luxo aos olhos do Bruno Henrique. Hoje quem joga É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui, pessoal, para mais uma notícia, mais um conteúdo. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando as últimas informações do Mengão. Mengão que atropelou o Chelsea ontem no Mundial de Clubes. Tá mais tranquilo, o Mengão aí já tá quase classificado. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. E já deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande. Bora pro conteúdo. Dizendo que o Flamengo jogou desse jeito porque o Chelsea sofreu com calor. Não foi isso não. O Flamengo ganhou de uma maneira justa, digna. O Flamengo não ganhou por causa do calor, pelo contrário. O Flamengo ganhou graças ao seu trabalho, graças às escolhas do Felipe Luiz, graças à leitura tática dele, graças ao plano de jogo dele. Não foi por conta do calor. Então não deixem minimizar a vitória do Flamengo. Pelo contrário, tem que valorizar. Sabe por quê? O Chelsea vinha de 4 jogos seguidos com vitória. O Chelsea havia ganhado do Manchester United, que é clube grande na Inglaterra, do Forest, do Betis e do Los Angeles FC na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Nesses 4 jogos, o Chelsea só tinha levado um gol. Pegou o Flamengo, além de perder, tomou 3 gols em 45 minutos e poderia ter levado mais. E só fez o gol no Flamengo graças a uma bobeada do lateral Wesley. Fora isso, o Flamengo dominou. Então, uma vitória extremamente justa. Não deixem o colega rival desvalorizar, a imprensa, alguém da imprensa desvalorizar, porque isso não é justo. Pelo contrário, até porque a imprensa internacional está destacando demais a vitória do Flamengo em cima do Chelsea. Vamos lá, o jornal Olé da Argentina. Flamengo amassa o Chelsea. Essa é a capa do Olé. O Daily Mail da Inglaterra.
segundo tempo esplêndido do Flamengo contra o Chelsea. O jornal Marca, da Espanha, outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu. O jornal AS, ou AS, da Espanha, golpe de Filipe Luís no Mundial. Mundo Deportivo, também da Espanha, Filipe Luís ensina ao seu Chelsea do que o Flamengo é capaz. O La Nación, da Argentina, Flamengo armou uma festa contra o Chelsea de Enzo Fernandes. E para fechar, o The Sun, que é o principal veículo que acompanha o dia a dia, inclusive do Chelsea, lá da Inglaterra, mundo de dor, Chelsea sofre colapso ridículo no segundo tempo. Então a imprensa internacional está valorizando a vitória do Flamengo e a imprensa nacional, ou parte da imprensa nacional, vai desvalorizar? Nananina não, uma vitória extremamente justa, digna, o Flamengo jogou muita bola. E graças a um jogador, para mim foi o principal jogador do Flamengo na vitória sobre o Chelsea, o decisivo pelo menos, foi o Bruno Henrique, que inclusive foi eleito o melhor da partida na votação da FIFA. E os números absurdos de Bruno Henrique comprovam a boa partida dele diante do Chelsea. Ele ficou 34 minutos em campo, ele entrou no segundo tempo, fez um gol, deu uma assistência, uma finalização no gol, 7 ações com a bola, uma grande chance criada e um duelo ganho de 5 tentativas. Tudo bem, esse aí pode ter sido um quesito ruim dele, mas e aí? E recebeu 2 faltas. O debate que eu quero trazer para vocês aqui em relação ao Bruno Henrique ele é o grande ídolo ou o maior ídolo dessa geração de 2019 para cá? Eu estou trazendo esse debate para cá porque eu estou num grupo que estava rolando esse debate. Alguns votariam em Gabigol, outros estão votando no Bruno Henrique. Eu penso o seguinte, não acho nenhum absurdo escolher o Bruno Henrique, nenhum absurdo escolher o Gabigol. Eu acho que idolatria é algo muito pessoal. Mas eu acho que o Gabigol, ele tinha algo no Flamengo que o Bruno Henrique não tem. O que é? Óbvio, além de ter feito os feitos que ele fez, gols importantíssimos, sobretudo na final da Libertadores de 2019, o Gabigol, ele parecia ser um torcedor do Flamengo dentro de campo, no sentido de provocar o rival, sabe, de cantar as músicas junto com a torcida. Então, eu não estou dizendo que o Gabigol era mais marqueteiro, pelo contrário, mas o Gabigol tinha isso, que é uma virtude dele. Inclusive lá no Cruzeiro ele tenta fazer igual. O Bruno Henrique não tem, já é um jogador mais na dele, por exemplo. Então, talvez isso pese na escolha de vocês, torcedores, mas eu quero a opinião de vocês. Quem é mais ídolo dessa geração 2019? Tem gente que votou no Arrascaeta, e tá tudo bem também, mas eu quero a opinião de vocês. Na coletiva o Filipe Luís falou exatamente o que a gente havia dito aqui no nosso vídeo de pós-jogo, sobre a escalação. Ele disse o seguinte: tenho todos os jogadores à disposição, escolho no que eu acredito que são os melhores para o meu plano de jogo e para o que o jogo pede. Muitas delas surpreendem vocês da imprensa, mas eu tenho mais informações que vocês. Por exemplo, eu hoje sabia que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida de qual Léo ia jogar, se era o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Como eu falei antes, nem sempre acerto, nem sempre erro, mas as convicções precisam ser mantidas. Foi exatamente o que eu falei ao vivo no SBT. A gente não tem como criticar o Filipe Luís. É uma opção dele naquilo que ele estudou, naquilo que ele planejou para o jogo, para pegar o adversário, que no caso era o Chelsea. Então, fica aqui o meu respeito ao Filipe Luís por conta disso. É por isso que ele é treinador e eu sou jornalista, né? Eu tenho que entender, e ele está lá no dia a dia também. Outro que deu boas declarações foi o Wesley. Primeiro, na zona mista, ele revelou que a vitória do Botafogo sobre o PSG na noite anterior deu mais motivação ao Flamengo. Abre aspas. A gente pensou, caramba, a gente consegue também. Parabéns aos brasileiros que estão jogando o que ninguém imaginava. Se está calor para eles, está para nós também. E ele também disse, o Danilo falou para mim, impressionante a sua volta por cima durante o jogo. Isso que separa os grandes jogadores. E para fechar, ele mandou, agora o Chelsea conhece o Flamengo. Palmas para o Wesley. Jogou muita bola, apesar da falha, foi um jogador absurdo dentro de campo. Deu mole, repito. Eu parei de pagar o ChatGPT e eu tive resultados... Mas também teve falta de sorte também no lance. Eu revendo o lance, eu vi que teve um pouco de falta de sorte. Mas fica aqui o meu elogio ao Wesley, porque ele não perdeu a cabeça durante o jogo. Você vê que ele se manteve focado, inclusive após a falha, eu acho que ele ficou mais focado ainda, e ele conseguiu fazer uma baita partida.
inclusive mostrando por que o Felipe Luiz escolheu. E por falar em Felipe Luiz, uma curiosidade, né? O dedo do Felipe Luiz nessa vitória do Flamengo. Colocou Danilo entre os titulares no lugar de Léo Ortiz, Danilo fez gol. Tirou a Arrascaeta no segundo tempo, colocou Bruno Henrique. Bruno Henrique fez gol e deu uma assistência. Colocou o Wallace antes mesmo de colocar Pedro, gol de Wallace. E sejamos francos, a escalação de Wesley foi um grande acerto. O lateral, mesmo com mole no gol do Chelsea, jogou demais. É isso, fica a minha opinião. E para finalizar nosso vídeo, galera, nessa Copa do Mundo de Clubes, e vem mais por aí. Vamos lá. Eu publiquei o seguinte: Flamengo garante mais 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais de bônus por vitória sobre o Chelsea. Premiação acumulada na Copa do Mundo de Clubes até agora: 16 milhões pela participação, 16 milhões de dólares pela participação, 2 milhões de dólares na vitória sobre a Esperance, 2 milhões de dólares na vitória sobre o Chelsea, totalizando aí cerca de 20 milhões de dólares, que dá em torno de 112 milhões de reais. Tá bom para vocês? Aí vai ter gente questionando assim, da onde vem o dinheiro do Flamengo? É daí. E aí, se o Flamengo vencer o próximo jogo, que é o Los Angeles FC, o que não é nenhum absurdo a gente imaginar, mais 2 milhões de dólares. Se empatar, 1 milhão de dólares. Então, Flamengo tem que vencer para cair mais din-din no bolso do Clube Rubro-Negro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô tranquilo. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais uma notícia, análise sem se intimidar. Flamengo dá olé no Chelsea, manda recado para o mundo. Primeiro classificado para as oitavas, rubro-negro faz grande jogo. É superior aos ingleses do início ao fim, em primeira virada maiúscula por 3-1 e mostra que pode ir muito mais longe do que se imaginava. Não era blefe quando o Felipe Luiz declarou na véspera que não mudaria sua forma de jogar para enfrentar o Chelsea. Talvez ele nunca tenha falado tão sério. O técnico e tampouco o time se intimidaram frente aos ingleses, ou depois de uma falha ou um gol. Na tarde da última sexta-feira na Filadélfia, o Flamengo conseguiu uma virada maiúscula por 3-1, com direito a domínio do início ao fim e gritos de olé na arquibancada, e mandou um recado para o mundo. A convicção de Felipe Luiz pode levar o Flamengo muito mais longe do que se imaginava na Copa do Mundo do Clubes da FIFA. Mesmo com decisões polêmicas, como o caso de deixar Léo Ortiz e Alex Sandro no banco, o rubro-negro não só vence como convence e converte americanos, mexicanos e outros curiosos com sua intensidade neste início de torneio nos Estados Unidos. Torneio que se tornou o primeiro classificado para as oitavas de final como uma rodada de antecedência. A maturidade para buscar uma virada como essa diante de um dos clubes mais poderosos do mundo faz o time rubro-negro um verdadeiro iceberg de frieza, capaz de derreter de vergonha o homem de gelo Cole Palmer, e mostra que os jogadores e torcedores rubro-negros não precisam temer nenhum bicho-papão no torneio. Como diz a música da torcida, os ingleses foram colocados na roda de novo, como o Liverpool em 1981. Pessoal, eu falei que o Flamengo ia se classificar no começo do vídeo aqui. Pois é, me enganei, Mengão está classificado já aí em primeiro lugar do grupo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Valeu!